Boa noite, pessoal. Hoje mais uma live do Ponto Crítico. Leonardo foi o primeiro que chegou. Vamos começar a distribuir prêmio. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo com o José Frederico Lira Neto. O áudio tá bem aí? Tá bom, né, ô Léo? Vamos ver que daqui a pouco o Zé tá chegando aí para o nosso bate-papo. Muito bom. Nós vamos falar sobre política. A proposta é debater temas atuais e nada melhor do que falar sobre política. E aí, Rodrigo, Murilo, Zé, que já está chegando por aqui já, ó. Cida, oi Cida. Falei com a Cida mais cedo, falei, vai lá assistir, Cida. Vamos chamar o Zé para cá então, para a gente bater um papo. Vamos falar da política municipal? Pode mandar uma pergunta, Rodrigo. Rodrigo quer falar da política municipal. Em breve, em breve. E aí, Zé? E aí, Renato, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô também, tô bem. Deixa eu só ver se eu ajeito aqui. Tá. Eu sempre apanho desse tripé aqui. Peraí, Zé. Que E eu assim. também tô no tripézinho aqui. Aí eu acho que deu, né? Tudo bem, Zé? Tudo bem, tudo tranquilo não é a melhor palavra, mas tudo bem. Um E com prazer. você, como é que estão as coisas em catalão? Também nessa mesma toada que você falou. Um prazer falar com você, Zé. Primeiro, te agradecer a sua disponibilidade e o seu interesse em poder vir aqui no Ponto Crítico, que é um projeto que já está fazendo história, tem recebido grandes pessoas aqui, assim como você. Eu me sinto muito honrado em poder ter esse contato e, mais do que isso, né, poder falar com uma audiência que não se restringe só às pessoas que nos assistem aqui, mas depois a gente tem um canal no YouTube que está sendo alimentado com as lives, e também Ah, legal. e também como material que está servindo, inclusive, até mandar um abraço aqui para registrar para o Wendel, que dia desses usou até uma live na aula dele, com os alunos dele, e isso é muito bacana, isso é muito importante, né? Ô Zé, eu gostaria de começar te apresentando, eu sempre faço isso, mas eu quero usar o que você escreveu para poder te apresentar, porque eu achei muito interessante, achei muito legal, né? Então, primeiro que é um goiano do pé rachado, aí vem a sua titulação Sim. que é grande, né? Mestre em políticas públicas por Harvard, tendo antes se graduado em engenharia pela Unicamp, foi um dos 11 jovens brasileiros selecionados para uma conversa com o Barack Obama, e aí eu vou lá no final já, porque o resto eu vou deixar para você falar, né? Acha que Harry Potter é melhor que Senhor dos Anéis. Aqui a gente já cria uma polêmica para as pessoas já comentarem aí já. E entende que dá sim para torcer para dois times, Flamengo e Goiás. Bem-vindo, Zé. Exatamente. Obrigado. Pô, Renato, obrigado, um prazerzão, né? E aí, pessoal, talvez vocês não saibam, mas o Renato é meu professor de espanhol, desde algumas semanas atrás, inclusive, né? E, pô, um prazer, cara. Desde a primeira vez que a gente conversou na sua escola, né, alguns anos atrás, né, acho que o papo rendeu, assim, né, proximidade, enfim, amizade, e é muito bacana falar contigo, escutar a sua visão também, enquanto historiador, enquanto pessoa crítica, enquanto empreendedor também. Então, assim, um prazer estar aqui com vocês. E é o que o Renato falou, eu sou um goiano, engenheiro de formação, mas minha paixão é política pública, enfim, sempre achei que a gente poderia tentar resolver os problemas do Brasil por meio de política pública, e em especial a educação. A educação sempre foi a área que eu mais lidei, sabe, mais trabalhei. E aí, depois de um tempo, eu, como parte de outras pessoas da minha geração, a gente entendeu que não tinha como virar as costas para a política, né? Se a gente quisesse mudar as coisas no Brasil, a gente deveria, de alguma forma, sim, falar de política e sim entrar na política. Então, eu sou cofundador de um movimento de renovação política, desses que surgiram, né, nos últimos anos, chamado Movimento Acredito. Então, hoje eu estou no Congresso, enfim, sou chefe de um gabinete compartilhado entre 3 parlamentares desse movimento. E é um prazer estar falando.
E aí, pessoal, para quem é de Catalão, eu nasci em Goiânia, mudei para Catalão criança, cresci em Catalão, né? Passei parte da minha infância em Catalão, minha família, meus pais, meu pai é de lá, é de Catalão. Então, a cidade onde eu já morei tem muito carinho, né? E para onde eu vou com frequência. Ô Zé, vamos dividir em algumas partes, né? Primeiro, a gente já está fazendo já, que é te conhecer um pouco, depois nós vamos falar sobre o movimento Acredito, vamos falar sobre política, evidentemente, depois nós vamos atender a umas perguntas que eu já recebi aqui, inclusive, do Rafael, do Leonardo, sobre o que nós vamos debater aqui, né? Então, em relação à sua experiência, eu vi que você já foi secretário municipal em Araguaçu, no Tocantins, você já trabalhou para o governo de Goiás, né? Conta pra gente, até porque eu acho que a live ela também tem esse objetivo, que é de mostrar para as pessoas que estão assistindo, já que nós vamos falar de renovação política, você que é jovem, né? Como é que foi essa sua caminhada até chegar nesse momento da criação do movimento? Quer dizer, eu quero saber de antes do movimento, né? Como que era a sua relação, inclusive se a gente puder puxar até da época do seu ensino médio, como que era a sua relação com política naquela época e de que forma isso desembocou no que você é hoje, no que você faz hoje? Uhum. Minha relação com política naquela época era de raiva. Eu era daqueles, assim, daqueles jovens que eram bem... que cresceram escutando Legião Urbana, né? E, assim, com muita raiva. Mas eu acho, assim, dada a sua pergunta, eu vou dar esse passinho atrás. Renato, eu sempre fui marcado por livros, assim. Eu sempre, alguma época da minha vida, teve algum livro que me marcou. E aí, quando eu era pré-adolescente, eu ganhei um livro de uma tia que era a biografia do Barão de Mauá, né? Que é a biografia do Jorge Caldeira, chamada Mauá, o Empresário do Império. E eu li aquele negócio, eu tinha uns 14 anos, né? E eu fiquei muito encantado com a ideia de um cara que veio do nada, cresceu, virou um grande empresário e que, de alguma forma, não queria esperar o governo para mudar as coisas, né? Então ele ia construir uma ferrovia, ele não tinha banco, fazia um banco. Eu falei, rapaz, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser um empreendedor que vai mudar o Brasil e se o governo não quiser, que beleza, eu vou mudar o Brasil sem o governo. Foi essa uma visão pré-adolescente. E aí eu fui fazer engenharia, muito nessa pegada empreendedora, e aí depois, no meio do curso, o que aconteceu? Eu percebi que eu estava com a visão um pouco míope, né, para dizer o mínimo. E aí, assim, depois eu virei presidente de uma organização nacional que é a Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que reúne, que são nas faculdades você tem essas empresas juniores, né, que são organizadas por alunos e prestam algum serviço para a sociedade. Aí eu virei presidente dessa entidade nacional. E eu percebi que eu comecei a pensar na gestão pública de outra forma, sabe? Eu comecei a ver que, na verdade, a gestão pública é uma das formas mais poderosas de se gerar impacto em escala. Pro bem ou pro mal, né? Muitas vezes é pro mal, mas também pode ser pro bem. E aí isso meio que me marcou. Eu falei, rapaz, se eu quero mudar o Brasil por meio, né, assim, de forma escalável, assim, gerar impacto, talvez seja pela gestão pública. Só que eu fiz um curso que não tinha nada a ver com isso, né? Eu fiz engenharia mecatrônica, então assim, não tinha nada a ver com isso. Só que aí eu me virei, juntei com os colegas, eu estava na época na Unicamp, eu juntei com uns amigos que estavam na USP, na FGV, e a gente começou a montar. A gente pegava assim, vamos pegar município que não consegue pagar por um estudo e vamos montar estudos para pequenos municípios do Brasil. De graça. Aí ninguém vai falar não. E aí a gente descobriu que tinha uma prefeita nessa cidade do interior de Tocantins, chamada Araguaçu, que era bem assim, visionária, e ela ia gostar. Aí falamos com ela topou, aí juntou um bando de estudantes e montou um plano para ela, para essa cidade, que é um plano de desenvolvimento, né? E aí, para encurtar a história, eu me formei, passei no trainee no multinacional em São Paulo, mas aí a gente estava entregando esse plano e a prefeita falou assim, Zé, muito bom esse plano que vocês fizeram, mas eu preciso de alguém para implementar esse plano. Você não quer vir para cá, ser secretário municipal? E aí, assim, para ganhar mais ou menos metade que eu ganharia em São Paulo, aí eu falo que eu pensei 7 segundos, né? E assim, resolvi, fui para lá, com certeza. Mas ainda nessa época, muito na pegada de gestão pública, sinceramente, assim, né? E aí foi isso. Então, aí, primeiro lá, depois em Goiás, estava fazendo uma reforma na educação, vim para Goiás, e aí eu achei que era hora de fazer um mestrado na área que era essa área de gestão pública, daí quando eu fui para fora. Ô Zé, e aí você então, né, tem a experiência com o Barack Obama, e aí essa experiência ela é anterior à fundação do movimento, certo?
Não, ela é um pouco depois. Ah, Ela é é um pouco depois. depois. É depois, é. Embora, sim, ela é depois. Quer que eu comente um pouquinho dessa? Não, 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 na verdade, a minha pergunta, porque eu achei que é um desconhecimento meu, na verdade, eu confesso, peço até desculpa. Porque, na verdade, eu ia te perguntar de que forma isso se conectava com a ideia, de que forma isso fomentava a ideia do movimento, né? Mas então vamos lá. Em relação ao movimento Acredito, né? O movimento Acredito, como você disse, ele faz parte de uma leva de outros movimentos, se conecta ao BR também, não é isso? Ao, ao, ao quem? Desculpa? Eu dando fora aqui agora, né? Renova, Renova, não? Você tá falando? renova, renova, aham, renova. É, porque o Renova também é um movimento nessa MBL, é um movimento nessa mesma linha suprapartidária, que é isso que eu quero dizer, né? Eu gostaria, então, em primeiro lugar, que você explicasse para nós o que é um movimento suprapartidário. Super. Não, beleza. O que aconteceu, e aí, para explicar, Renato, o que aconteceu no Brasil é que muita gente passou a não se identificar com partidos, né? Então, o que acontece? Até muito pouco tempo atrás, a forma de uma pessoa participar da política no Brasil era por partido, né? Você entrava, se filiava e, de repente, você ia lá e se candidatava, né? Só que aí aconteceu assim, muita gente ficou, poxa, eu não me sinto, não me vejo nesses partidos que estão aí e tudo mais. E aí, quando aconteceu isso, começaram a surgir movimentos da sociedade que queriam falar de política, né? Então, assim, o Acredito, que é esse movimento que eu fundei, ele tem talvez um DNA lá em 2013, nos protestos, sabe? Uhum. A turma que foi para as ruas e tudo, daí aquela coisa que basicamente a pergunta que a gente tentou responder era: como se transforma a sua indignação em ação política concreta? Essa era a pergunta. E aí, o nosso ponto é, bom, pode ter gente no movimento que não é de nenhum partido, e pode ter gente no movimento de mais de um partido. E aí, como ele não é um movimento partidário, de um partido só, a gente chama ele de suprapartidário, né? Essa é a ideia. Então, hoje, não acredito, tem gente, sei lá, deve ter mais de 10 partidos. Então, a ideia é essa, a nossa ideia é, tem um partido, eles têm a sua importância, então depois a gente pode falar sobre isso, mas os movimentos, eles são movimentos de gente que podem estar em um partido ou podem estar em vários, desde que concorde com nossos valores. E aí, dessa época, pegando o seu gancho, surgiu o Acredito em 2017, tinha surgido, bom, aí o Renova veio um pouco depois, Só para corrigir, só para corrigir que eu não errei não, porque chama Renova BR mesmo, né? Eu estava falando BR, mas é Renova. Isso. Aí tem o Renova, aí tem o MBL, é um movimento diferente, né, que nasceu, acho que um pouco antes da gente, uma pegada também diferente da nossa, mas vários desses movimentos surgiram, né, nessa ideia de, enfim, de talvez uma forma nova de você falar de política, uma forma nova de você participar da política. Eu acho que essa foi um pouco do que aconteceu. E aí fundamos, né, acho que a Tabata Amaral, que muita gente conhece, somos 5 fundadores, né, eu de Goiás, a Tabata de São Paulo, o Renan Ferreirinha do Rio, Felipe Oirá de Pernambuco, Bruno Santos de Minas. Então a gente fundou com essas 5 pessoas. Ô Zé, mas quando a gente fala, insistindo nessa perspectiva do suprapartidário, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de um trabalho, portanto, que está à margem do que é o partido, né? Quer dizer, ele não está localizado no partido, mas para a atuação de vocês, vocês têm que se aliar ou se situar dentro de um partido, haja vista que isto é a nossa estrutura, né? Eu preparando a entrevista de hoje, eu estava pensando, né? Quer dizer, nós temos aí no seu processo o anterior, o pensamento, depois nós temos a criação do movimento, depois nós temos a eleição, depois nós temos o gabinete compartilhado e agora nós temos a realidade, né? E aí eu quero saber, portanto, de que forma agora, vivendo a realidade que antes era imaginada, vocês imaginavam, né? De que forma você confronta essas duas coisas? Funciona o movimento suprapartidário? Funciona, é bem desafiador, e eu vou te falar quais foram as nossas hipóteses, nossas visões, que elas ficaram de pé e quais não ficaram, tá? Então, o que aconteceu, Renato? A gente, ao mesmo tempo que a gente critica muitos partidos, ao mesmo tempo a gente fala que os partidos são importantes, né? Eles são importantes. É a forma de representação e nenhum lugar inventou algo no lugar de partido. Eu acho que eles são importantes e a gente tem que trabalhar neles, né? E parte da nossa missão é também renovar os partidos, né? E renovar não só com pessoas, que na verdade é a parte mais simples, renovar com práticas, né? Novas práticas.
que aconteceu? A gente, quando nasceu, a gente falou, vamos fazer um movimento e vamos escrever, vamos fazer o seguinte, agora vamos falar com os vários partidos. E aí vamos escrever uma carta compromisso com esses partidos que toparem fazer uma espécie de parceria com a gente. Né? E nessa parceria a gente respeita o partido respeita nossas ideias, e aí a gente tem alguma autonomia e tudo mais. E aí isso ficou de pé até algumas votações, né, que aconteceram, em que os partidos tiveram uma visão e os parlamentares ligados ao movimento tiveram outra visão. E aí, para ser justo, alguns partidos respeitaram. Então alguns partidos mantiveram. A Rede, para dar um exemplo, assim, a Rede respeitou, o antigo PPS, a atual Cidadania, respeitou, e outros não. Né? PDT, PSB. E foi um aprendizado pra gente, sabe? Assim, porque talvez é isso, assim, como a carta era um compromisso político, mas não era nada muito, não era legal, assim, você não tinha poder, a gente está aprendendo um pouco sobre como é que é essa discussão de partidos versus movimentos. Para resumir, acho que é um negócio em construção, viu, Renato? Você quer falar Não, uma coisa? não. Na verdade, a minha pergunta é no sentido de por que então não optar pela construção de um partido? Tem algumas razões, né? Primeiro que a gente acha que tem vários partidos aí, né? Então, né, tem, sei lá, tem mais de 30, né? E tudo mais. Então a gente falou, poxa, vamos fazer o 36º partido, né? Tem o do Corinthians agora, recente, tem os outros. Vai fazer mais um? A gente falou, eu acho que não. Eu acho Tem que tem partido muito do partido, na Corinthians? verdade. Tem partido do Corinthians? Tem partido do Corinthians. Tem registrado. Eu não estou sabendo. Não é. Tem vários, né? E aí, assim, a gente pensa, poxa, mas será se seria mais um partido? Ou de repente tem alguns partidos que têm os nossos valores, né? A gente olhou e falou, vamos... Eu pensei, cara, eu acho que pelo menos nesse momento histórico, a nossa contribuição não é fazer o 36º partido, né? É a gente tentar trazer gente da sociedade que não está se sentindo representada, né? E que pode olhar para esse movimento. Às vezes nem quer entrar no partido, mas pode olhar para um movimento cívico, né? De renovação. E nesse movimento se sentir, poder colocar sua voz. E a gente, ao mesmo tempo, vai tentando levar esses valores para os partidos e ver se tem alguma confluência. Pode ser que um dia a gente opte por todo mundo com um partido só. Né? Isso é uma coisa que a gente ventila de vez em quando. Pode ser que um dia a gente queira criar um partido também. Mas hoje a gente achou que a energia que a gente ia gastar fazendo isso não valeria a pena, sabe, Renato? Então, assim, a nossa visão a gente tem bem claro, podemos falar sobre isso, sobre que tipo de prática partidária que a gente defende, né, que tipo de visão de Brasil a gente defende, e a gente tenta enche o saco dos partidos onde a gente tem contato para, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Né? E aí vamos ver se a gente consegue, dessa forma, influenciá-los. Legal. Na verdade, eu até te perguntava isso, porque se a gente fosse, por exemplo, você já até adiantou, né? Quando você disse que alguns partidos entenderam, outros não, né? Em razão de algumas votações, por exemplo, assim por diante. A gente teve, inclusive, um episódio em que o Ciro Gomes ele critica duramente a Tabata Amaral e chama o movimento, acredito, de partido clandestino, né? Ele falou isso em razão do voto a favor da reforma da Previdência, né? Não só ele... mas aí daqui a pouco a gente entra na parte de esquerda ou direita. Mas em relação a isso, qual a sua opinião em relação a esse posicionamento do Ciro Gomes? Que, de novo, não é só dele. Quando a gente dá um Google lá e a gente vai pesquisar, por exemplo, o que os opositores ao movimento, acredito, pensam do movimento, mais ou menos se localiza aí na linha do que o Ciro Gomes está dizendo, né? O Lupe também, né, se não me engano, na época também encampou uma crítica grande, dizendo que o movimento era, sim, patrocinado por empresas privadas, enfim, todas essas questões que talvez não fossem... seguindo a análise, entenda, Fred, estou trazendo só o que os outros disseram, né? Aí você tem total direito de rebater, mas seguindo a análise deles, dizendo que, portanto, não seria uma novidade, sim, velhas práticas, né? Uma vez que o movimento, acredito, vem com a proposta de renovação, né? O que você pensa sobre isso, né? Eu achei a postura bem infantil, na verdade. Assim. A gente ficou até na época um pouco, achou estranho, né? Porque basicamente é o seguinte, o Ciro conhecia, eu acredito, né? Tem várias fotos dele que a galera do Acredita, era bem engraçado. Inclusive a gente pensou em usar, mas preferiu não usar para não alimentar a polarização, sabe? Aham. Mas tinha fotos dele rindo com a turma do Acredita, era bem engraçado. Ele conhecia o movimento, né? Só que, de repente, quando uma parlamentar que acho que ele gostava não concordava com ele, teve uma visão diferente, ele agiu dessa forma, né? E eles usam umas frases meio estranhas, né? Ele falou,
ela não pode servir a dois senhores, como se mulher tivesse que servir a senhor. Tipo assim, umas coisas meio, não sei, eu achei um pouco infantil, na verdade, Uhum. a postura dele. Né? Enfim, o movimento não é partido, então muito menos clandestino. Nós não recebemos doação de empresa, né? O movimento só doação de pessoa física, todos os nomes estão no site, então é totalmente transparente. Então enfim, acho que o ponto foi esse, assim, a gente entendeu que eles ficaram muito sentidos e aí, em vez de discutir no mérito, vieram para tentar desqualificar um movimento que na verdade tem vários movimentos no Brasil, assim como a gente, com outra visão de mundo, né, fazendo coisas bem legais. Né? Então, enfim, discordo completamente. Tem coisa do Ciro que eu concordo, assim, mas essa eu achei infantil. Ô Zé, e aí, diante disso, diante dessas colocações, sobretudo de caciques, né, sobretudo de gente grande da velha política, como que você enxerga, então, a possibilidade do novo, de trazer o novo, a tentativa de colocar o novo, e aí, de novo, né, fazendo essa linha do estamos pensando no movimento, fundamos o movimento, estamos vivendo agora o movimento, não te dá uma descrença também, igual a imensa porcentagem da população brasileira em relação à política? Direto, me dá descrença. Mas, Renato, é porque é uma construção, né? Acho que tudo isso, na nosso manifesto, a gente falava isso. Essa renovação que a gente fala, ela é uma construção. A gente começa assim, esse projeto não é um projeto de 1 ano, é um projeto de 10 anos, pelo menos, assim, pelo menos. Então, o que a gente imagina, ao mesmo tempo, poxa, é desanimador, tá, acompanhar muitos partidos, como eles funcionam, enfim, tem práticas boas também, mas ao mesmo tempo a gente fala, bicho, não vamos mudar o negócio que a gente quer em 1 ano, assim, né? Você precisa trazer mais gente, você precisa ir para dentro, você precisa olhar, enfim, e muita coisa também que a gente pensa que liderança é exemplo, é uma primeira coisa, e a segunda coisa é você também, para você criticar, você tem que também topar fazer parte, né? Então, era fácil também falar, os partidos não funcionam e tal, não sei o quê. Agora a gente está lá nos partidos. Então, assim, a gente critica e está lá também. Entendeu? Nós estamos aqui e a gente critica esse ponto, por exemplo. Então, vou dar um exemplo para não ficar muito na discussão aérea. Assim. Nós defendemos prévias. Né? Prévias, assim, quando você vai escolher um candidato ou uma candidata, por exemplo, a prefeito, em vez dos caciques definirem quem é o candidato ou candidata, a gente acha que tem que ter votação no partido. E a gente faz isso, não acredito, porque a gente acha, você não pode criticar uma prática se você não faz, né? Então a gente faz esse tipo de coisa no movimento para definir as candidaturas do movimento. Então esse tipo de coisa, assim, a gente vai, briga, vai para lá, enche o saco, só que o que a gente está percebendo é que é uma estrutura que está lá há muito tempo, com seus vícios, né, com a turma lá, igual o Lupe, o Lupe está há quantos anos à frente do PDT, né? Assim, bastante Toda tempo. a vida, então, né? é no mínimo curioso, assim, né? Enfim, já acusado de corrupção e tudo, né? Então, acho que tem essa discussão, mas do nosso lado desanima, mas ao mesmo tempo a saída é essa, cara. A saída é uma coisa que você fala muito, né, Renato? Que eu concordo. A saída é pela política, a saída não é negando a política. Então, se a gente está criticando a política, a gente vai lá viver aquele negócio para mudar o que a gente está criticando. Eu acho que não existe outra possibilidade, né? Não tem como a gente tem um costume estranho no Brasil para muitas coisas, né? Mas esse em especial de negar a política e a gente, com isso, a gente faz escolhas erradas e permanece nas escolhas erradas e apoia de forma errada porque a gente se nega a debater política, a entender política mesmo, né? Ô Zé, e aí, em relação à questão ideológica da coisa, né? A gente tem aqui uma dicotomia muito marcada entre direita e esquerda, e aí quando a gente, de novo, vai analisar lá o que falam as pessoas, a gente tem lá o exemplo, por exemplo, do Fernando Holliday, o líder do MBL, vereador de São Paulo, e do outro lado, Rodrigo Constantino, economista, aliás, né, do mesmo lado, né, que chamam o movimento de esquerda, né? E é engraçado porque quando da votação da reforma da Previdência, então a esquerda disse que, na verdade, era um diálogo com a direita, ou era a revelação de que é direita, né? Como vocês também, como que o movimento lida com esta questão e onde é que ele está localizado? Sim. E aí, Renato, eu vou contar um segredo, confessar um negócio para você, né? Eu fui fazer política pública e tal,
né, fui estudar 2 anos, e aí depois, rapaz, eu saí daquele negócio sem entender direito o que era esquerda e direita, sinceramente. Mas aí eu vou te falar por que eu acho que a galera, como é que a gente se encaixa, né? O Acredito, ele nasceu tentando unir duas coisas, né? A gente acha que a desigualdade é um problema central do Brasil e tem que ser uma prioridade resolver a desigualdade. Uhum. E a gente acha que a economia tem que olhar para a economia com a visão moderna de economia. Economia moderna, competitiva, empreendedora. Só que de vez em quando as pessoas acham que essa segunda coisa que eu falei de economia é coisa de direita e o pessoal acha que esse negócio de desigualdade é coisa de esquerda. Que eu acho meio besta, sabe? E a mesma coisa você falar assim, eu quero ser fiscalmente responsável. Cara, isso é um negócio meio básico. Você não pode, se você não tem dinheiro para gastar, enfim, você não pode ser irresponsável, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter sensibilidade social. Então, por causa disso, rola um pouco dessa discussão. Muita gente, como a gente fala muito de desigualdade, eu acho que muita gente coloca a gente talvez na centro-esquerda. Eu já escutei mais do que na centro-direita, tá? Embora para nós isso pouco importa, sinceramente. Então, para nós o importante é a posição. A gente tem 7 valores, mas, assim, resumidamente tem que ter um horário social. O Brasil é muito desigual. E assim, isso não vai resolver sozinho, sabe? Não, o mercado vai lá e todo mundo vai ficar rico. Não é assim que funciona. Tem evidência sobre isso, né? Ao mesmo tempo, cara, a gente está com a visão de economia do século XXI, sabe? Economia para frente. O Brasil, na verdade, tem pouca competição, né? O capitalismo nosso é meio dos grupos, né? Então, a gente acha que, e basicamente, para fechar essa resposta, a gente fala muito que nós gostamos de tomar a decisão com base em evidência, né? Que é evidência científica. É tipo olhar para a ciência, né? A Esther Duflo, ela ganhou o Nobel de Economia ano passado. Ela é a pessoa mais jovem da história a ganhar o Nobel de Economia, né? Ela ganhou com 49 anos. E ela é professora do MIT, né? Assim, cara, ela é brilhante, assim. Eu já fui em aula dela de Penetra, lá fui em fala dela de Penetra. E aí ela fala assim, por que eu não posso usar ciência para pensar que tipo de política pública eu vou usar? A mesma coisa você não usa para descobrir remédios, você tem que usar ciência, você tem que fazer teste e tal. Por que eu não posso fazer isso com política pública, né, e olhar para a ciência? É claro que tem que ter um certo cuidado, porque o contexto importa, né? Então tem que olhar o que está acontecendo na ponta para não sair com dado lá da França e falar que tem que fazer aqui. Mas acho que a gente tem essa visão, né, de tomar decisão com base em evidência, ou pelo menos olhando para as evidências. A gente faz isso com várias votações e tem sido bem bacana, sabe? É trazer ciência para a área social, né? Basicamente é isso. Você falou dos valores, né? E aí quem acessa o site do movimento, que é movimentoacredito.org, né, de org, vai encontrar lá diversidade, Estado eficiente e fiscalmente responsável, ética e transparência, sociedade plural e livre, dignidade e igualdade de oportunidades, economia empreendedora e competitiva e sustentabilidade. Fala um pouco mais sobre essa ideia da economia empreendedora e competitiva, desse estado, digamos, mais dinâmico, e o combate à pobreza, por exemplo, né? De que forma aliar essas duas coisas, porque parece que essa ideia do liberal, pelo menos numa pauta, talvez se eu estiver errado, né? Numa pauta da esquerda, por exemplo, parece que as coisas elas não casam, né? Mas a gente entende, né? Eu também tenho dificuldade sobre essa questão do conceito de liberal e não liberal, né? Porque varia muito, né? Mas, assim, o que a gente está falando disso, né? Tem um amigo nosso, o Danilo, ele acabou de terminar, ele terminou a tese do PhD dele lá no MIT ano passado. E aí a tese dele fala isso, né? Fala, assim, que no Brasil, na verdade, falta um pouco de mercado, assim. Em que sentido? Falta um pouco de competição. Porque aqui você tem meio oligopólios, né? Assim, você tem grandes grupos e tal, e hoje a pessoa empreendedora, a pessoa da favela é a pessoa empreendedora, assim, a pessoa está empreendendo, e é muito difícil fazer isso, é muito difícil empreender, né? Mas o que a gente acha é que, primeiro, para você ter um olhar social, e tem que ter, e eu acho que o Estado tem que ter, assim, educação, saúde e mesmo, assim, assistência, você tem que fazer isso de forma eficiente, assim, sabe? E não de forma amorosa, não de forma, né, arcaica. E mais do que isso, eu sou contra, assim, essa ideia de você fazer, não, eu vou economizar, vou ser austero, e aí isso vai resolver todos os problemas do Brasil. Não é assim. Só que se você não for responsável fiscalmente, no futuro, você não vai ter dinheiro para investir no social, por exemplo, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem muito, assim, de como é que você
tira recursos de coisas que são menos importantes ou menos eficientes e passa para as coisas que importam. Nesse ponto, fazendo um gancho até com o que o Leonardo está colocando, ele até colocou nos comentários aqui, de que forma, ele pergunta a ele, né, a reforma da Previdência, por exemplo, do Paulo Guedes, é benéfica para a população, fazendo de novo esse gancho do Estado fiscalmente responsável, né, com responsabilidade fiscal, e de que forma isso não prejudica a população mais vulnerável, né? Super. E aí vamos separar, né? O que é a reforma do Paulo Guedes e a reforma que passou, né? Que não é a mesma coisa, né? Assim, então, a primeira vez que chegou lá a reforma da Previdência, ela era uma reforma que olhava muito para a parte fiscal e olhava pouco para a parte de desigualdade. Assim, olhava um pouco, mas olhava pouco, sabe? E o Congresso mudou ela muito, né? Inclusive, a gente apresentou quase 10 emendas, né? E várias delas nossas foram acatadas, inclusive, né? Vou dar um exemplo, assim. Não mexer no BPC, né, que é o benefício para quem é pobre ou deficiente, né, idoso pobre deficiente, a pessoal que está no ambiente rural. Mas basicamente é o seguinte, Renato, a Previdência, da maneira como ela estava, ela sozinha explica quase 9 pontos percentuais do índice de Gini, de desigualdade. Né, assim, então, ela era uma forma, cara, a maneira como ela estava é uma forma de distribuição de pobre para rico, na verdade, porque ela não se paga, né? E aí você precisa de mais recursos, você pega de imposto para jogar, só que em geral ela tem uma galera, juiz aposentava com salário integral, para dar um exemplo, não é só juiz, então você tinha um Robin Hood às avessas da reforma da Previdência. Na maneira como ela chegou, ela não estava muito boa não, sinceramente, porque aí ela atacava o fiscal, mas ela pressionava a galera que estava mais embaixo. Mas com as mudanças, a nossa visão isso alterou, né? Então a gente conseguiu proteger a turma que estava mais na base. De novo, quem está trabalhando no trabalhador rural, que não consegue contribuir, é muito difícil. BPC, que é pobre idoso. Então várias dessas a gente entrou. Então, assim, eu acho que a reforma do Guedes era uma, a reforma que passou não era essa. E a Previdência era um modelo de muito privilégio, assim, de muito privilégio. E aí só um parênteses assim, entre nós aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas a gente estava entrevistando esses dias para trás um sociólogo do IPEA, um cara muito, muito bom. Ele é um dos maiores especialistas de política social do IPEA. O IPEA é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E aí a gente perguntou para ele, por que você está considerando trabalhar aqui com a gente no gabinete? Ele falou assim, seguinte, eu me considero uma pessoa de esquerda. E eu não consigo entender como é que a esquerda é contra uma reforma, é contra reformar um sistema que sozinho é um dos maiores fatores para contribuir para piorar o índice de Gini, de desigualdade. Ele falou, não consigo entender. E é por isso que eu sou simpático a vocês, porque vocês tiveram essa coragem. Então, assim, eu consigo ver que nem todo mundo teve acesso aos dados e você pode interpretar de outra forma. Mas, para nós, no final, a reforma ela caminhava para ser mais fiscalmente responsável e para reduzir a desigualdade. Né? E pelo menos com os dados que a gente tinha. E, obviamente, nós não somos donos da verdade, mas a gente foi muito convicto disso. Principalmente depois que a Câmara mudou muita coisa que estava na reforma original, que a reforma original era meio ruinzinha mesmo. O Paulo Guedes era mais, assim, bater na parte do fiscal e menos na parte de desigualdade. Ô, Zé, aqui numa pergunta do Rafael, a gente tem, inclusive, o pessoal está participando bastante, né? Quer ver se a gente pegar uma última aqui, do Rafael, inclusive, né? Vamos analisar o que uma lei diz na realidade. Previdência via Estado diz que o trabalhador não consegue gerir e, por isso, deixa que o governo cuida. Por que não joga tudo isso fora e deixa, certamente, o povo trabalhar, gerir seu próprio dinheiro? Essa é uma discussão legal, viu? É o Rafael. Que é, inclusive, o dono das outras perguntas que eu vou te fazer aqui, o Rafael Borges. E o Rafael comentou um pouco da questão da liberdade econômica. Essa é uma provocação bem legal, assim. Isso, desculpe, mas então, para fazer o gancho, a pergunta dele era exatamente isso, assim, como você vê o assunto de liberdade econômica no Congresso, né? Se existe a possibilidade de avançar nesse sentido no curto e médio prazo. Sim. Essa é um ponto bom. Eu vou trazer, porque na Previdência tem uma explicação, que é mais assim, que eu vou trazer outro exemplo, mas a Previdência, toda política pública, ela tenta resolver um problema, né? Toda boa política pública. E aí, a Previdência está na Seguridade Social. Essa Seguridade é como se fosse um seguro, né? Então, assim, é um seguro social. Então, se você tem um carro, Renato, e você bate seu carro, você é um seguro, você tem um seguro que te protege, você teve um acidente lá, vai ter uma grana e tal, você vai conseguir, não vai ser igualzinho, mas você vai conseguir ter outro carro.
A ideia é você ter um seguro também se tiver um problema social, né? Então, se você, de repente, se acidenta, então você tem um benefício do INSS. E a previdência é, se você chega numa idade que você não consegue mais trabalhar, você tem um seguro, né? Que é essa previdência social, que é um seguro, porque eu não consigo mais trabalhar, mas eu tenho um seguro que eu contribuí para esse negócio durante um bom tempo, e aí eu vou conseguir terminar a vida. Então, essa é a ideia de ter um seguro, por isso que o Estado entra, né? Porque, em geral, essa ideia de seguro sozinho, não sei se eu vou guardar. Agora, eu vou dar um exemplo legal, que é um exemplo do FGTS. Né? Então, assim, para quem não conhece, o FGTS é um fundo de garantia, né? E aí, o fundo de garantia que você tem de serviço do setor privado. Então, qual que é a ideia do FGTS? A ideia do FGTS era ser um seguro caso você perca o seu trabalho no setor privado, né? Então, você foi demitido, né, e sem justa causa e tudo mais. Só que o que aconteceu? No Brasil, a turma pegou o FGTS e usou para ser poupança do Estado, né? E para você financiar a infraestrutura. Então, casa. E agora, uma coisa que a gente propôs, foi na linha da provocação do Rafael, eu falei, rapaz, mas o dinheiro é da pessoa, por que a pessoa não pode usar o dinheiro? Uhum. Tipo assim, né? Então, assim, o FGTS é seu, né? Eu trabalhei em setor privado uma época. Eu tenho lá, tá lá. Eu não consigo usar meu FGTS. Tá parado lá. Porque o Estado acha que sabe mais do que eu deveria usar isso, sei lá quando. Então, a gente fez uma proposta nossa, que era assim, cara, uma vez, você contribuiu para o seu FGTS. Você fez o colchão, ou seja, ele cumpriu a função de ser o seu seguro para você, caso você seja despedido. A mais disso é seu dinheiro, rapaz. Não é assim, sabe? Tem que ser. Eu acho que a gente tem que ser um pouco menos. Como é que chama? Paternalista, né? Então tem uma discussão. Essa discussão é muito boa. É uma discussão assim de que eu acho que a gente pode avançar. Tem coisa que é importante mesmo, tudo. Mas tem coisa que eu acho que a gente deveria avançar. A FGTS, sinceramente, na nossa visão, é uma delas. Que você dá um pouco mais de liberdade para que a pessoa que é dona do dinheiro possa usar o dinheiro. Usar mais o dinheiro. Né? Ô Zé, ainda na linha do Rafael, né? Ele pergunta como que você vê o andamento das agendas de reformas no Congresso, né? Como você tem visto as reformas que, portanto, têm chegado, as que têm sido aprovadas, enfim, como que você faz essa análise desse momento? Acho que assim, pessoal, em geral, os governos têm pouco fôlego para reforma, tá? Porque exige um capital, uma energia política muito grande. Então, você vai pegar FHC, pega Lula, pega Dilma, você vai olhar que sempre você tem mais reforma no começo e aí vai perdendo um pouco de força. Verdade. A primeira reforma foi da Previdência, né? E beleza, passou realmente, né? Foi um negócio que muitos anos não passava. Aí depois, o pessoal discutiu a reforma tributária, né? Dos impostos. Só que não teve energia ainda para colocar de pé. E é uma reforma muito importante, assim, muito importante, porque o Brasil ele é todo torto, assim, sabe, em relação à cobrança de impostos. Quem paga mais imposto não é quem ganha mais dinheiro, é um negócio bem enviesado. E você tem uma carga muito grande de empresa e menos em pessoa. Então é uma coisa que no Brasil é meio torto. Você é a favor da taxação de grandes fortunas? Eu sou a favor da taxação de herança. Grandes fortunas, embora é um conceito legal, tá em desuso no mundo. Assim, já tá, muita gente está... Porque tem incentivo perverso, né? O pessoal tira o dinheiro do lugar. Mas a gente é a favor de algumas coisas, se eu posso entrar. Mas assim, a gente é a favor de herança. Porque herança, assim... Herança no Brasil, nos Estados Unidos, eu posso estar enganado, tá, Renato? Mas se não me engano, a partir de um certo valor, a taxação de herança é algo em torno de 40%. Né? E aí a ideia disso é assim, primeiro assim, o mérito não é do seu filho que vai receber o dinheiro, o mérito não é, entendeu? Tipo, ele não tem mérito nesse dinheiro, né? E aí a ideia é você incentivar as pessoas até doarem para filantropia, assim, e se você preferir não dar para o Estado, né? Então a gente acha que a herança deveria ser maior, o Brasil é pequeno, assim, e a gente acha que, sinceramente, você tem você, por exemplo, lucros e dividendos, né? É uma forma que, no final das contas, a turma que tem mais grana consegue não pagar. Eu já recebi grana por lucros e dividendos, assim, trabalhando no setor privado. A gente acha que tem uma discussão legal, assim, e aí, ao mesmo tempo, eu acho que empresa tem muito tributo de empresa, né? Você é empresário, cara, é caos, né? Assim, primeiro que é difícil pra caramba, assim, é um monte de coisa e uma carga tributária enorme. Então, o que a gente defende é diminuir o imposto empresa e deixa mais progressivo na pessoa física, né? E aí, assim, se você ganha meio mais, você pode pagar mais e tudo mais. Só que o Brasil é tudo torto, tá? Então, mas assim, tributário é uma reforma.
que está sendo discutida. Tem um negócio que a gente não chama de reforma, Rafael, mas é um negócio assim que é interessante, assim, vai rolar agora, a gente poderia falar de reforma social, né? Mas assim, o que está acontecendo? O Brasil, por muito tempo, teve, quer dizer, por muito tempo não teve nada, aí depois ele teve um programa que era o Bolsa Gás e Bolsa Escola, na época do FHC, que virou Bolsa Família na época do governo Lula, né? E aí, hoje, essa coisa ficou lá e tudo, ficou mais ou menos nesse modelo, só que agora, o que a gente está percebendo? A gente teve uma crise, né? Tá tendo uma puta crise, assim, uma crise histórica. E a gente percebeu que a nossa rede de proteção social, ou seja, como é que a gente protege quem é pobre, ela não é muito boa. E aí, por isso, o governo está dando esse auxílio emergencial. Vocês devem estar acompanhando, né? Auxílio emergencial de R$ 600, um casal ganha 1.200, duas pessoas ganham 1.200 e tal. Que o Guedes, e aí, inclusive, está celebrando, dizendo que o programa foi muito eficiente, que os Estados Unidos perderam não sei quantos milhões de emprego, 10 milhões, e aqui 1 milhão de empregos só, e que esse dinheiro está sendo muito significativo, segundo o Guedes, né? Isso. Só respondendo a pessoa que falou aqui, que tá maluco aumentar imposto de pessoa física e não tributar. Eu falei o contrário, eu falei que é tributar lucros e dividendos. Na verdade, tributar lucros e dividendos é uma forma de você conseguir ser mais progressivo, né? E chegar na pessoa. Porque, em geral, a pessoa pega essa grana para ela e isso não contabiliza. Né? Mas, enfim, aí esse ponto, o que a gente está percebendo é que tem um espaço para você discutir uma renda básica. Né? Que, assim, no mundo ideal, lá do nórdico, que isso já está em experimento, você tem uma renda universal, todo mundo tem um colchão, né? Só que isso é muito caro, né? Você não consegue pagar, é muito difícil pagar, porque é muito caro. O Suplicy, no Brasil, é a pessoa mais histórica, a figura mais histórica que defende isso. Só que a gente acha que tem um espaço para você pensar numa renda básica, assim, que atinge bem mais gente do que hoje atinge o Bolsa Família, por exemplo. Né? E aí, acho que isso está sendo discutido no Congresso agora, tá? Não é bem uma reforma, mas é uma discussão bem interessante, a gente está nela, porque a gente acha que tem um espaço bem bacana de você ser ainda fiscalmente responsável, só que pensar numa renda básica, né? Porque isso ajuda, essa rede de proteção ajuda em tempos de crise, ela, em geral, se converte para o consumo, então, assim, a galera que é mais pobre vai receber a grana, vai consumir, o que é bom também para a recuperação. Então, nós estamos discutindo isso agora. Então, essa é uma coisa. E aí, tem mais algumas reformas que estão na fila, que podem vir ou podem não vir. Uma reforma, Rafael, é a reforma administrativa, que eles falam, que é você, tipo a reforma do Estado, olhar para o Estado, ver se ele pode ficar mais eficiente, mas está meio torto, assim, não senti que a coisa entrou tão bem ainda na reforma administrativa. E é isso. E depois, para fechar, e depois disso tudo, assim, o Brasil hoje gasta mais do que arrecada, né? Então a gente tem déficit primário, né? E aí, só que assim, época de crise, gente, não tem essa. Você precisa. É minha visão. Eu sou uma pessoa que olha pro fiscal. Mas é hora de se endividar. Assim, mesmo economistas mais conservadores acham isso. Tem que emitir dívida para você conseguir manter a galera para consumir, para ter um mínimo de atividade. Depois disso, a gente vai ter que olhar para o nosso rombo, né? E aí, nossa dívida PIB vai chegar possivelmente em 100%, né? Assim, então, mas aí é uma reforma futura, para avaliar como é que a gente vai resolver esse problema. Ô Zé, falando sobre educação, né? O Rafael também tá ajudando bastante aqui, tá mandando um monte de pergunta, mas eu gostaria que você falasse sobre esse episódio do ministro, né? Do Decotelli, e mais do que isso, né? Quer dizer, desse desastre que tem sido o MEC e a tentativa de ter um ministro que saiba o que é educação, né? Porque é básico, né? Saber o que é educação e aí trabalhar em cima dos problemas que todo mundo sabe que existem, e quais são, inclusive, né? E nessa esteira, aí você pode aproveitar e falar sobre o que o Rafael pediu sobre o homeschooling também, qual que é a sua opinião, né? Tá. Renato, eu acho que a competição para ver quem que era o pior ministro do governo federal era grande, assim. Só que a educação, na minha visão, ganhava com o pior ministro, né? Que era o Weintraub. Ele tem eu achava ele, para mim, era assim, porém, é difícil, né? Porque tem Salles, tem uma turminha ruim. Mas eu acho que o Weintraub ganhava para mim, talvez porque é muito a tóxico. peso que eu dou para educação. É o peso que eu dou para educação. Para mim, a pasta mais importante da Esplanada é a pasta de educação. E ela estava
muito mal, assim. O Vélez era um cara que não fazia nada, o Weintraub fazia coisa ruim, assim, fazia coisa ruim. Então, eu acho que ele demorou, né? Ele usava, era muita ideologia, muita briga ideológica e pouca coisa prática. E aí, o que a gente sentiu? A gente sentiu que o Bolsonaro estava sinalizando para alguém mais técnico. Essa foi a nossa sensação. Então, assim, ele podia ir lá para um discípulo do Olavo de Carvalho, aquele povo maluco, né, e tudo, que a Terra é plana e tal, mas não, ele resolveu ir para uma figura que era uma pessoa que estava lá. Ela estava gerindo o FNDE, né, que é um fundo, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É tipo um fundo que financia os programas educacionais. E aí o que aconteceu foi assim, poxa, nós vimos o que aconteceu, né? Deve ser difícil, né? Você ver um reitor dessa faculdade desmentir você, deve ser bem duro. Então é isso. Aparentemente ele tinha ele fez as matérias, mas a tese não foi defendida ou não foi aprovada, no doutorado, e também o pós-doutorado não foi confirmado, e aí tem uma discussão de plágio aí, né? Da tese. É uma pena, assim, é uma pena. Porque também a gente fala muito, né? A gente estava torcendo, sinceramente. Pode parecer estranho, mas a gente estava torcendo, cara. Porque tem que torcer. Educação é um negócio que eu deixo política de lado, eu deixo preferência política de lado, que dê certo no final. Então, assim, acho que foi uma polêmica, foi ruim, e agora vamos esperar quem vai ser. Estão dizendo que vai ser o reitor do ITA, não sei. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisinha, sabe, assim, que é polêmica sobre isso. A gente está numa discussão agora, grande, sobre o racismo, né? E assim, né, o George Floyd nos Estados Unidos veio assim, trouxe isso à tona, o mundo inteiro começou a se olhar, né, pô, será que eu sou racista ou não? Acho que foi importante essa chacoalhada, e aí, assim, de um lugar de fala de quem é homem, quem é branco, que, né, que tá, assim, tentando muito mais ser simpático e entender do que querer falar sobre o assunto, né? Mas, assim, uma coisa que nos provocaram no movimento foi, assim, cara, será que os outros ministros que erraram no currículo tiveram um tratamento tão ruim quanto esse cara, que era negro? É um negócio que ficou encucado, sabia? Assim, a gente tá... E aí o Samuel, o Emílio, que era do Educafro, fez essa provocação lá pra gente ontem. E eu não sei, sabe? O Salles também tinha erro no currículo. A Damares, acho que o pessoal pegou no pé dela, mas a Damares também tinha erro no currículo. Eles não caíram, né? Assim, de ministro. Assim, é difícil virar falar que é uma questão de racismo, mas eu acho que vale a pena a gente se perguntar, sabe? Se também tem um componente aí. Não acho que está justificado, não. Acho que se ele mentiu, ele tem que arcar com as consequências. Mas eu achei um pouco... Porque antes disso, na verdade, vem a questão ele chama de inconsistência, mas de mentira, né? Quer dizer, um currículo você monta, isso, né? Não. Você monta o seu currículo. Super. Independente, aliás, muito louvável, então, ele como uma pessoa negra, por exemplo, ter a titulação que ele dizia que tinha, né? Mas eu acho que, eu não sei se aí, eu tenho um pouco de receio, talvez, de fazer essa afirmação nesse momento, assim, de que, eu não sei, porque... Renato, veja bem, foi uma escalada, né? Você não acha que foi uma escalada? Porque o que não minimiza o fato de Damares, de Salles, mas no caso dele foi uma escalada. Tudo foi sendo desconstruído. Absolutamente. Você puxava um, sim, puxava o outro. Ou seja, se fosse só um, porque hoje, lendo a entrevista dele, ele disse que a Fundação Getúlio Vargas foi... vou usar uma palavra boa, foi injusta com ele, porque ele mostrou, inclusive, alguns diplomas e tudo isso, porque ele atribui à Fundação Getúlio Vargas o fato de ele ter perdido o cargo, né? Porque a Fundação desmentiu ele, né? Quer dizer, não sabemos aí até que ponto também desmentiu ou não, quer dizer, que interesse existe nisso, né? Quer dizer, tudo muito, não sei, tudo muito bagunçado, né? Mas, Renato, assim, meu ponto não é afirmação, tá? Não estou afirmando que é racismo, não. Eu nem sei, não consigo afirmar. Acho que ninguém consegue afirmar. Eu estou convidando as pessoas a fazer uma reflexão sobre, tá? Então, meu ponto o ministro da Educação, de novo, o Weintraub era o pior ministro que tinha. Sim. Esse novo, o futuro ex-ministro, tem que acabar com as consequências da mentira do currículo. Mas era pra gente se perguntar se o tratamento foi igual. A provocação, porque me fizeram. Uma pessoa negra me fez essa provocação e falei, cara, realmente, eu não sei. Mas você sabe por quê? Só um minutinho, Renato. Só um minutinho. Aí, assim, a FGV, a matéria que saiu era assim, a FGV fala que ele não é professor da FGV. Mas depois, na verdade, não é bem isso, né? Ele não é professor fixo da FGV. Mas ele é professor da pós-graduação. Então ele é professor. Assim, igual, eu não sei. Quem é professor que não é, sei lá,
que tem tenure, né, nos Estados Unidos, ou que é professor, também fala que é professor. Depois é só uma provocação. Eu acho que isso não tira. Eu acho que é isso. Ele errou e tem um simbolismo muito maior um cara mentir no currículo quando é da educação, né? Assim, que eu acho que ainda tem essa questão. Eu não tô defendendo ele, não. É só um convite para reflexão, para ver se realmente se está sendo igual tratamento ou não. Eu acho que é um bom momento para a gente fazer essa provocação. Mas enfim, depois posso continuar como homeschooling. Eu te cortei aquela hora, pode falar. Não, só para levantar o que eu também falei com o convidado da segunda-feira, citando a Djamila, que ela tem uma reflexão interessante, que ela diz que o povo negro não tem o direito de ser individual, né? Quer dizer, eles têm que ser coletivo, né? Então, assim, se fosse um branco, por exemplo, aí, na verdade, a gente não discutiria a questão da cor, porque, ok, um branco é ele especificamente, ele é um indivíduo, né? E quando que se coloca, parece que esse elemento, o que eu não estou dizendo, aí eu faço o inverso de você, não estou dizendo que não seja. Eu estou tentando dizer que eu acho perigoso afirmar que seja, em virtude da gravidade das mentiras que ele montou, né? Independente de etnia, de cor, de raça, nós estamos falando de mentiras chamadas, inclusive, de inconsistências, né? Então, assim, eu acho que é anterior, né? Muito grave, né? É mais ou menos por aí, né? Me desculpe, porque, na verdade, eu ia te cortei, né? Eu peço desculpas. E aí você ia falar sobre o homeschooling, né? Não, beleza. Então, dito isso, assim, então aqui na torcida para vir um ministro que seja menos ideológico, mais técnico, um ministro, assim, que, sei lá, que consiga... porque, no fundo, é isso, gente, enquanto a gente fica discutindo essas coisas, tem criança sem aula, entendeu? Assim, estamos num momento muito difícil, pandemia, a educação infantil vai sofrer muito, gente, assim, tipo assim, a educação nos primeiros anos tá tendo muita queda, então a mãe da periferia, que tem que deixar a criança na creche, vai ter muito problema. É um momento muito difícil. Então tem que ter alguém que, cara, deixa de falar negócio de política, pelo amor de Deus. Depois ele volta com o povo dele, assim, que é mais ideológico, e põe alguém mais razoável, né? Eu acho que tem gente que tem infraestrutura, o ministro é um pouco mais técnico, tem lugares que os ministros são melhores. E a gente só acha que devia também ser na educação. Esse é o nosso ponto. A discussão do homeschooling é uma discussão super interessante, Rafael, assim, e difícil, assim. A gente entende que ela tem que ser regulamentada, mais bem regulamentada, mas a gente tem medo, sabia? A gente tem um pouco de medo, assim, e aí eu abrindo o coração, não somos dono da verdade, a gente acha que as evidências são meio mistas, tá? Então, assim, tem lugar que fez mais homeschooling e melhorou a qualidade, né? Tem lugar que não. Então, assim, ou seja, quando você tem algo assim, a gente fala que é misto, né? Então não tem uma direção, as evidências não apontam claramente para uma resposta. Tem gente que acha que isso é não é uma questão de qualidade, é uma questão de valor, né? Tipo, de liberdade. Então, eu quero ter a liberdade de poder educar meu filho, né, em casa. O problema disso, do homeschooling, é que o filho não tem essa escolha, né? Então, assim, é uma escolha do pai e não é uma escolha do filho. E aí o filho pode cair nos pais que, cara, que não sabe de nada, vai ensinar as coisas erradas e tudo mais. E aí o filho e a filha não teve escolha. Então a gente, em geral, tende a achar que quem tem mais importância é o filho do que o pai. Então a gente é um pouco mais crítico, muito mais porque a gente não vê essas evidências. Mas assim, tem vários casos que ela tem que ser, ela é possível, assim, não é que ela é proibida não, tá? Tem que ser regulamentada. Mas a gente ficou com um pouco de medo de como a Damares propôs na época. Assim, ela veio numa lógica de... A Damares falou disso, depois veio o MEC, né? De como se fosse uma solução dos problemas. Não, agora vamos... Tipo, a escola, ela ensina... como é que é? Ela ensina... ideologia política, então, não, vamos educar em casa. Mas, bicho, a galera vira professor, tem que se formar, né? O Renato, tipo, você tem que estudar para ser professor. E não pode mentir sobre currículo. O pai e a mãe não tem essa informação. De preferência. O papo é bom demais, né? Tá chegando no fim, ainda faltam alguns minutos, mas eu queria aproveitar para a gente passar algumas outras coisas, né? Eu me lembro muito da conversa primeira que eu tive com você, e foi um interrogatório, na verdade. Você veio aqui em campanha e eu fiz um interrogatório. Me lembro muito mesmo, assim, eu conto isso para todas as pessoas, e da forma como você brilhantemente respondeu as perguntas, né? E aí, quando começou essa pandemia, você sabe que eu sou professor de História, não estou professor de História, eu deixei depois de quase 20 anos, e eu senti uma falta muito grande de poder discutir e falar sobre isso que a gente está fazendo aqui agora, né?
E aí eu tenho dito assim que não é focado numa audiência grande, mas numa audiência consistente, assim, real, né? Aquela que vem, escreve como está Leonardo, como está Cida, como está Rafael aqui, Antônio também está aqui. E aí, na verdade, o que eu quero dizer, né? Eu queria que você dissesse também, né? Para essa moçada que talvez ainda vai assistir e ver depois, né? De que para a gente mudar, né? Você já falou isso lá no começo, mas eu queria que você reafirmasse isso, né? De que para a gente mudar a gente tem que se interessar por política, né? E que são coisas muito importantes na vida, a educação, porque eu penso que, tenho convicção na verdade, mas vou usar o penso, eu penso que a educação tem esse papel fundamental na sua vida do que você é hoje, de que forma a sua família te encaminhou para esse processo, porque, como você disse, sou seu professor, mas te acompanho nas redes sociais, você engole livros, né? Como você lê, como você procura, como você vê, né? E aí eu queria que você ressaltasse isso, assim, do ponto de vista da sua experiência pessoal, de que forma isso pode ser inspiração para essa molecada toda que está vendo a gente, para não viver a descrença, porque a descrença ela é pregada neste país, né? Quer dizer, não, vocês, em exemplos, inclusive, né? Quando eu digo, por exemplo, não, um diploma não tem importância, é só uma inconsistência, é só um pequeno erro, eu estou pregando isso para as pessoas, de que faça o crime que vale a pena, né? Não dê importância à educação ou à política, porque a política é suja, né? É um exemplo de desestímulo, né? Eu queria que você reafirmasse isso, que eu acho que é muito importante do ponto de vista do seu posicionamento, né? Sim. Renato, eu começo falando que liderança é exemplo, né? E talvez as pessoas não tenham essa noção. Então, como você acabou de falar, quando o ministro vira e mexe no currículo, é um exemplo, né? Então é um exemplo que ele está dando, assim. E a gente percebeu, assim, na pandemia, que a gente tinha um líder muito ruim, né? Para ser eufemista. Mas, assim, a gente tá competindo entre os piores líderes do mundo, né? E aí os Estados Unidos estão lá com o Trump, a gente está aqui. Tem gente ruim também, tá? México também não está bem, tem lugares ruins. Mas, assim, liderança é exemplo, então a primeira coisa. E isso importa, exemplo importa. E aí eu vou responder essa pergunta sua sobre essa questão de se engajar em mudança com a conversa lá do Obama, que acho que vale a pena para fechar. E eu quero indicar um livro. Eu ia Toda perguntar, live que eu faço eu indico um livro, então eu queria indicar um livro para vocês. Eu posso indicar mais de um, mas eu posso indicar um. Pessoal, eu tive um privilégio, né, de ser selecionado para conversar com o Obama em 2017. Fim de 17. E aí, nessa conversa, eram 11 pessoas, foi bem legal, assim. E aí, a gente tava batendo papo, né, com ele, e a ideia era perguntar para ele as coisas, né? Ele foi muito humilde, ele sentou, escutou e tudo. E aí eu perguntei para ele sobre isso. Falei, como é que... O que a gente pode aprender com renovação, né? Com você, em 2008, quando você foi eleito presidente a primeira vez, foi histórico, né? O que a gente pode aprender com isso? Sabe, aí contamos o que a gente estava fazendo, de querer renovar, de querer enfim, mudar a política e tudo mais. E ele falou umas coisas bem legais, assim, né? E uma coisa que ele falou, que responde a sua pergunta, ele falou assim, as pessoas, elas erram, na minha visão, sobre o que é mobilização, né? Então você acha que mobilização é você chegar numa galera com a pauta pronta e falar, segue aqui, né? Assim, o famoso, né, assim, vou seguir cegamente e tudo mais. Não foi isso que a gente fez em 2008. Em 2008 o que a gente fazia era diferente. Chegava num lugar, você escutava as pessoas e você meio que ajudava as pessoas a encontrar o caminho, sabe? E aí isso é muito mais poderoso, assim. Então, que é o que ele fala de organizing, de se organizar. Esse negócio me marcou muito, né? E tem várias coisas que ele fala que me marcaram. E aí, uma coisa que ele menciona também, que tem a ver com essa questão da campanha, né? Que ele vira e fala assim, se você está descontente, vai e reclama. Se não foi suficiente, vai e protesta. Se não foi suficiente, você vai, colhe a assinatura e você mesmo sai candidato. Ou candidata. Esse negócio também me marcou, sabe assim? Porque o limite da democracia é você falar, cara, eu também quero ser candidato, por que eu não posso? Por que eu não posso? Se o Renato quiser um dia ser candidato, por que eu não posso ser candidato? Por que tem que ser só a galera que tá lá? Né? E isso marca um pouco a nossa ideia. Eu acho que tem que ter A gente ficou muito tempo, Renato, sem falar de política. E querer ser político é um negócio meio feio, assim, sabe? Era meio feio. Quando minha mãe brincava, né? Falava, você vai mexer com isso? Tão inteligente para umas coisas, mas para outras, né? Querer ser político e tal. E assim, mas ela falava uma brincadeira, mas o que a gente conversava, então era assim, gente, não, a gente tem que pegar pra gente esse negócio de política. A política é deles porque a gente deixou, entendeu? Ela tem que ser nossa agora. Tem que ser nossa. Então a nossa provocação é essa. Se você quer mudar a política, você tem que mexer com ela. Não tem escapatória.
E eu acho que tem a nossa geração, Zé, a geração eu vou te novas, interromper, elas têm eu que vou te abraçar. interromper para você Não, citar não o pode livro, virar as costas, o livro. que vai acabar. Sim, sim. Esse aqui, gente, que foi a Tabata que me indicou. Tô lendo, não terminei, mas acho que é muito legal. O Novo Iluminismo, tá? Que você pode ir para um que a gente chama de obscurantismo, que é a galera negar fatos e dados e negar a ciência, ou imaginar que a gente vai olhar para a ciência de novo Muito depois obrigado.